Vamos aí para o momento da palavra, depois nós vamos orar, tá? Vamos orar pelos pedidos, pelas famílias, pelo Brasil, mas vamos ter aqui 30 minutos aqui para refletirmos. Quinta-feira a gente volta, né? Para a glória de Deus. Todos estamos aqui? A mente está aqui? Teu corpo está aqui? Então está bom, perfeito. Esse é o momento glorioso. Paulo, o encontro do apóstolo Paulo com Cristo. Isso você sabe onde está, né? No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, do versículo de número 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Quero cumprimentar os abençoados, abençoadas das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, do WhatsApp. Você que vai me ouvir agora, está ao vivo agora, compartilhe esta mensagem. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube, Ministério Restituição, tá bom? E compartilhe esta mensagem, ajude outras famílias a se encontrarem com a verdade. Nosso telefone para contato é o 21, aqui no Rio de Janeiro, e o 98602-2369, 21, Rio de Janeiro, 98602-2369, 98602-2369. Esse também é o meu WhatsApp, você pode me chamar também no WhatsApp. Diz assim a palavra do Senhor, vamos. Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, acaso achasse alguns que eram do caminho, ele não aliviava ninguém, assim como homens, como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Tá bom. Vamos orar. Senhor Jesus, graças nós te damos pela tua bondade, pelo teu favor. A graça de Deus foi manifestada não por merecimento, por isso que é graça, é um favor não merecido. Obrigado, Deus. E agora vamos expor, Senhor, as verdades que estiveram ocultas dos séculos, por gerações e gerações, segundo disse Paulo, e agora revelada na aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, usa minha vida, usa minha boca, que saia de minha boca as tuas palavras, mas não só palavras, mas o poder que tem elas. Meu Deus, eu oro pelos ouvidos que vão receber estas palavras, que eles sejam curados, que os ouvidos sejam libertados, que os ouvidos sejam desentupidos, ouvidos cheios de ceras da lei, do legalismo,
da religião, do espiritismo, do catolicismo, de tudo que afastaram as pessoas de ti, meu Deus. Meu Deus, faça esse milagre, que a palavra, que a semente, que o coração do teu povo, que a sua mente, seja bom para receber esta semente. Eu oro em nome de Jesus, e o povo de Jesus, digam todos, amém, amém. Dá-lhe um aplauso. Glórias a Deus. Obrigado, irmão, obrigado a todos os santos cooperadores desta casa. Quando eu falo cooperadores, eu falo a igreja, né? A igreja é uma igreja de cooperadores. Glórias a Deus. O encontro de Paulo com Cristo. Como que nós percebemos que alguém se encontrou com alguém, né? Aí a pessoa, eu me encontrei com João, eu conversei com João, João conversou comigo, e eu saí de perto de João, fui falar com Alberto, falei sobre João, o encontro que eu tive com João, conversei com a Maria, e falei que eu tive um encontro com o João. Então, quando você se encontra com Cristo, o teu vocabulário começa a mudar. Esse é o primeiro sintoma. Nosso vocabulário, as palavras, as nossas atitudes começam a mudar. Você vai acompanhar a mudança. Primeiro você vê um homem, diz o versículo 1, que ele respirando ainda ameaça de morte. Se você passar uma página para trás, que é no capítulo 8, no versículo 1 a 3, olha o que aconteceu antes. E Saulo consentia na sua morte. Morte de quem? Morte de quem? Estevão. Então aqui você vê Paulo parado, tinha votado, né? Fizeram uma votação para matar Estevão. Paulo estava lá, ajudou na votação. Diz que ele estava lá. E diz que ele consentia na sua morte. Naquele dia se levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, o que fazia Saulo? Assolava a igreja. Então, presta atenção como era Paulo. Ele era alguém que perturbava, ele assolava a igreja, e diz que ele entrava pelas casas e fazia outra coisa, que eu quero arriscar aqui na minha Bíblia. Diz que ele fazia o quê? O que ele fazia? Arrastando homens e mulheres. Você imagine como que arrastava as pessoas? Pelo cabelo, pelas pernas, amarrava no cavalo e saía arrastando. Então Paulo era isto aqui. Se você analisar a vida de Paulo, você vai pensar, para esse cara não tem jeito, não tinha jeito. Mas teve um encontro, né? Antes do encontro, como ele era? Diz que ele consentia na morte das pessoas, ele perseguia, ele entrava nas casas, assolava as casas, arrastavam homens, e arrastavam também quem? Ele não aliviava, olha, uma mulher, não faça isso, ele não aliviava nem homens nem mulheres, e fazia o seguinte, arrastava para colocar onde? Encerrava-os no cárcere. Então Paulo tinha esse espírito ruim. Não era um demônio, irmão, porque às vezes a gente pensa, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente imagina que é um demônio que entrou e fez eu fazer o errado. Não é um demônio, é a nossa natureza.
Você tem uma natureza horrível. Eu tenho uma natureza humana, é horrível, porque Paulo disse que ela foi vendida ao pecado. Paulo disse que ela é carne que para nada aproveita, é carne de imundícia, é corpo de humilhação. E Paulo manda a gente vigiar ela, manda a gente tomar conta dela. Então Paulo tinha esta carne solta. Então ele era um cara perverso, ele é um cara que não poupava ninguém, é um cara brabo, violentíssimo, que prendia, arrastava, assolava, trazia terror. Se você for aqui no capítulo 9, versículo 13 e 14, diz assim, capítulo 9, versículo 13, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos? Então diz que o apóstolo Paulo, ele gostava de fazer o quê? Ele gostava de fazer maldade com as pessoas. Diz que, nós lembro que ele arrastava, prendia, entrava nas casas, batia, arrastava pessoas, homens e mulheres, não poupava ninguém. Então diz: quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Para aqui trouxe autorização. Isso aqui é Ananias falando com Deus sobre o apóstolo Paulo, sobre Saulo. Para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então o que esse homem trazia com ele? Ódio, raiva. Ele tinha um ódio pelos santos, ele perseguia os santos, ele maltratava ele entrava nas casas. Então era o Saulo, né? Veja aqui também em Atos 22, 4. Atos 22, 4, olha aqui. Persegui este caminho até a morte. Olha o que ele falou. O caminho, quer dizer, perseguia as pessoas que chamava da religião do caminho, que eram os cristãos. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos destes, recebi carta para os irmãos. Então aqui ele está dando testemunho, ele está dizendo: olha, como era a minha atitude, eu avançava em cima, né? É 22, 4, né? Deixa eu colocar aqui que eu não pus aqui. 22, 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo, metendo em cárcere homens e mulheres. Então, qual era a atitude de Paulo? Ruim. Era um homem mau, era um homem perverso, que aos olhos da sociedade não tinha jeito. Não tinha jeito. O capítulo 26 de Atos, estou te mostrando Paulo antes. 9, 26, 9 ao 11. Paulo disse assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. Olha na mente do apóstolo Paulo. Vou ler de novo. Na verdade, a mim parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Assim, procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra este dava o meu voto quando os matavam. Cara, então você não está diante de uma pessoa boa, você está diante de alguém que teve um passado, que teve uma vida ruim, que teve um período escuso, teve um período totalmente envolvido com sua carne, com o diabo, com quem quer que seja, menos com Deus. Diz que eu tinha que perseguir, eu achava que eu tinha que perseguir,
26, 9, né? Na verdade, a mim me parecia muitas coisas devia eu praticar contra. Então era um homem que era contra quem? Isso está no versículo 9. Contra o nome de Jesus. Ele diz: assim procedi em Jerusalém, havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, e encerrei, versículo 10, encerrei muitos dos santos nas prisões. Contra eles dava o meu voto quando os matava. Então tinha uma votação: mata ou não mata, apedreja ou não apedreja. Aí votava e matavam. Com este intuito, versículo 12, com este intuito parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, está contando para o rei Agripa, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui foi o encontro. Diga, o encontro. O que se sabe realmente é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco, com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou mudança radical na vida de Paulo. É isto que eu estou falando, abençoado. Esse encontro, não é todo ano um encontro, vamos lá para o sítio, sabe, vamos ficar enclausurado dentro de uns quartinhos, e vamos sentar, e vamos deitar, e vamos regredir, e vamos virar criança, e vamos renascer de novo. Não, eu estou falando do encontro real com Deus, que ninguém pode se meter, amados. Você sabe que quando Paulo se encontrou, não teve conversa, não teve ninguém que se metesse, ninguém entendia nada. Foi um encontro Paulo e Jesus. Jesus não convocou os seus coleguinhas, os seus parceirinhos que estavam com ele, né? Os soldados que estavam com ele. Jesus foi diretamente a ele. Jesus não se importou com os outros. Aquele momento ali era o encontro de Paulo com Cristo. Então esquece os outros, abençoado. É você e Cristo. Porque às vezes a gente fica louvando e fica olhando para o irmão. Ele não está louvando, não. Por quê, querido? Porque está todo mundo sentado, está todo mundo em pé, está todo mundo de mão para cima, e o homem está ali de braço cruzado, olhando para o sapato. Esquece essa gente, esquece esse povo. Esquece, sabe? Você está aqui num encontro com o Senhor. Como se tivesse marcado um encontro com Ele aqui. Eu sei que você não marcou um encontro, nem eu, nós não estamos junto com Ele sempre, mas aqui é um lugar propício, que a igreja toda está reunida, adorando e louvando ao Senhor. Pastor, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? O que aconteceu? Primeiro ele fala em 1 de Coríntios 9:1, 1 de Coríntios 9:1, olha aí o encontro. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Paulo perguntando para os coríntios. Vamos lá? Não vi Jesus quem? Paulo está perguntando. Eu não vi Jesus nosso Senhor? 1 de Coríntios 15, 8. Olha aquele dia, do 8 ao 19. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Está falando do Senhor, quando Ele ressuscitou, né? Como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos.
a quem mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo. Por quê? Por que ele fazia? Ele fazia o quê? Pois perseguia a igreja de quem? Então, como era Paulo? Perseguia, perseguidor. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Então, você percebe que quando alguém se encontra com o Senhor, ele quer trabalhar para esse Senhor. Irmãos, não sei se vocês percebem por que nós somos, por que Deus nos escolheu, por que Deus te tirou da bebida, por que Deus te tirou da droga, por que Deus te tirou da bruxaria, do catolicismo, do budismo, da idolatria, do samba, por quê? Ah, pastor, Deus me tirou para mim não beber mais e nem fumar mais. Não. Atos 1:8, Atos 1:8, diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Deus não me chamou para mim parar de beber cerveja e parar de fumar maconha, não. Eu parei de fumar maconha, de beber cerveja, cheirar cocaína, de fumar cigarro, porque eu não quero destruir o meu corpo. Isso é uma falta de inteligência. Toda pessoa que se droga, que se bebe, que se fuma, é uma pessoa que não tem inteligência. Ela não tem inteligência. Então, não precisa nem ter o Espírito Santo para parar, porque tem muita gente que nunca entrou numa igreja, nunca botou droga na boca, nunca usou cigarro, nunca usou bebida, nunca usou maconha, nunca usou essas coisas. Então, às vezes a gente pensa que tivemos um encontro com Deus porque paramos de fumar cigarro. Ah, eu parei de beber cerveja, pastor. Parou de beber cerveja, mas quando vê alguém bebendo, enche a boca d'água. Está fingindo que parou, né? Continua bebendo com a boca do outro. Deus abençoado. Então, eu não estou falando de parar de beber, de fumar. Ah, pastor, então você está falando que a gente tem que continuar a parar. Não, isso são sintomas claros que quando você se encontra com a verdade te ilumina e você começa a perceber que isto é destrutivo. O álcool é destrutivo. A droga pior do mundo é o álcool. A nossa sociedade, a nossa juventude, eu não sei o que vai ser do Brasil. Eu não sei se daqui a 50 anos, o que vai ser do nosso Brasil, de 40 anos, não sei. Tomara que Jesus volte logo antes de 40, 50 anos para frente, porque eu não sei o que vai ser de uma geração drogada, de uma geração problemática, de uma geração totalmente desviada de Deus. Nós estamos vivendo os piores tempos, acho que nem Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra não tinha o Espírito Santo, Sodoma e Gomorra não tinha a palavra de Deus. O Brasil tem o Espírito Santo e tem a palavra de Deus. Então aqui, eu não sei. Por isso que nós estamos pregando o Evangelho. Que as pessoas realmente se encontrem. Volte para Coríntios, irmão, 15. Que as pessoas se encontrem de verdade. 15:8. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos. Quem mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça que foi concedida não tornou vã antes. Então, quando você tem um encontro com Cristo, você encontrou a graça de Deus. Nós não podemos dizer que encontramos com Cristo e ser em vão.
A vida do apóstolo Paulo era uma vida de bandido, uma vida de um cara ruim, devia xingar, assim, eu não sei os palavrões que tinham na época, não sei, devia viver nervoso, vivia agitado, bater em todo mundo. Isso é Paulo, velho. Às vezes eu vejo gente que se diz que se encontrou com o Senhor e fazendo coisas, sabe? Eu pergunto para mim, meu Deus, eu não quero ser um hipócrita, eu não quero fingir que eu tenho o Espírito Santo. Você sabe que as pessoas fingem que tem o Espírito Santo, irmão? Como que alguém que fica falando em língua e depois sai por aí mentindo, enganando e passando a perna nos outros? Eu não consigo entender o Espírito Santo na vida de alguém, e se alguém continua mentindo, adulterando, fumando, roubando, falando da vida dos outros, se metendo onde não deve. Eu não consigo entender que encontro é esse que às vezes a gente fingimos que, ou como aquela pessoa, eu fui em tal lugar, foi mesmo? Falou com a pessoa? Falei, não falou nada, nem encontrou com a pessoa. Depois a pessoa vai dizer que tem o Espírito Santo, que se encontrou com Cristo, que Cristo está nele, como Paulo disse aqui no capítulo 2 de Gálatas, capítulo 2, verso 19 ao 21, Paulo disse assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Quando alguém se encontra com Jesus, essa pessoa passa a viver. Tua vida tem que ser viver para Deus, não é para os teus prazeres, não é para a tua vontade, não é fazer o que você quer, você tem que fazer o que Deus manda você fazer. Paulo, quando Deus, guarde aí, depois a gente volta para o Gálatas, quando aqui, Atos 9, olha o que ele disse, mas levanta-te, Deus mandou, Cristo falou para Paulo, levanta-te, entra na cidade, viu? Acabou, Paulo, de eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para onde eu quiser, acabou esse negócio. Quando alguém está sob o domínio de Jesus, sob o domínio do Espírito Santo, acabou, você não, agora é Ele. Como que nós vamos ser parecidos com Ele? Eu nunca vi Cristo mentindo, eu nunca vi Cristo falando que iria e não, Ele falou assim, passemos para a banda do outro lado, passemos, eu também vou com vocês. Quando os discípulos estavam no barquinho, ele já estava lá do outro lado esperando eles. Então eu não consigo entender alguém que diz que se teve um encontro com Deus e a vida não muda, maltrata a mulher, maltrata o marido, é um terror dentro de casa, é um homem duro, um homem ignorante, um homem rude. Rude era antes de Cristo, antes do encontro com Cristo, antes de termos um encontro com Cristo, nós éramos o que éramos pela carne, agora não. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Acabou, encontrou-se com Cristo, acabou, não é você quem diz para onde você vai, é Ele quem diz para onde que você vai. É assim. Isto é um encontro, irmãos. O encontro com Deus, com Cristo, com o Senhor, tem que afetar a nossa vida. As pessoas olham para mim, quem me conheceu no passado, nas drogas, a minha mãe mesmo, ela fica surpresa, ela todos os dias ela fala, filho, como que Deus te fez esse? Ela fica assustada, como que Deus te fez esse homem? Quem diria que você se tornaria este homem? Ninguém diria. Porque houve o encontro, porque eu sei de onde eu andei, por onde eu andei, e os livramentos, está vendo, Manel?
os livramentos que Deus tem dado a você também. Então, levanta-te, entra. Então não tem nada, eu que faço o que eu quero, eu vou para onde eu quiser. Não, você não vai. Volte para Gálatas 2, 19 ao 21. Porque mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Isto são palavras de um homem que se encontrou com Jesus. A gente não pode roubar essas palavras do apóstolo Paulo e ficar repetindo igual um papagaio. A gente não somos, você não é um papagaio. O papagaio não crê em Deus. Mas se você falar, o papagaio ensinar ele a falar que eu amo Jesus, ele vai repetir. Ele aprende a falar, eu amo Jesus. Ele não sabe nem quem é Jesus. Ele vai falar que ama Jesus. A gente não pode ser, então a gente não pode roubar. Tem muito crente que rouba as frases do apóstolo Paulo, as palavras do apóstolo Paulo, e quer colocar nele, mas ele sabe que essas palavras não casam com a vida que eles levam. As nossas palavras, elas têm que ser igual às nossas atitudes. Eu não posso ter uma atitude e uma palavra diferente da minha atitude. Eu preservo muito isto na minha casa, na minha família, junto com a minha esposa, junto da igreja. Eu quero ser conhecido como um homem de palavra. Quem me conhece sabe que eu sou um homem de palavra. Não brinca com ele não, que ele é de palavra. Se você não vai poder, não diga que vai, porque ele é de palavra. Então Paulo está dizendo, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Vocês sabem o que quer dizer isso? Eu estou preso junto com Ele. Eu estou junto com Ele. Se Ele vai para a direita, é para lá que eu vou. Se Ele vai para a esquerda, é para lá que eu vou. Se Ele vai para frente, é para lá que eu vou. Eu não tomo decisões minhas mais. Eu não vou mais perseguir. Agora eu vou ser um porta-voz de Jesus. Então você vê um monte de gente arengueira, gente que se diz de Deus, encrenqueiras, gente que gosta de uma contenda, qualquer coisa discute, qualquer coisa arruma birra, qualquer coisa arruma questionamento. Então você vê que pavio curto, uma grosseria com a mulher, uma grosseria com o filho, com a mulher, com o marido, com o cachorro, uma ignorância, um estado de nervo. Cadê Jesus? Como que você vai dizer, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive? Olha aí, quantos de nós podemos dizer isto aqui e dizer, isto é a minha vida? Quantos de nós podemos dizer, eu não estou aqui me posando de bom moço, de melhor crente do mundo, abençoado. Eu estou te dizendo o encontro do apóstolo Paulo, o que esse encontro tornou este homem que era Saulo, perseguidor. Satanás, te detenha, tá? Um homem que era perseguidor, que não tinha sossego na alma, não tinha, sabe, era um cara impaciente, um cara que fazia mal às pessoas, batia em mulher, batia em homem, arrastava criança, queimava a casa, mandava matar, e de repente esse homem diz, olha, mas não sou eu quem vive mais, não sou eu, não posso mais matar ninguém, eu não posso perseguir, machucar ninguém, porque agora quem vive em mim é Ele. É Ele que vive em mim. E ele disse, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que tenho, e esse viver que agora eu tenho aonde? Olha agora a importância. O que ele faz com a carne? Que tenho na carne? O que ele faz? Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, essa vida que eu tenho, porque eu tenho uma carne, mas eu vivo para Ele. Eu vou obedecê-lo. Se Ele manda eu amar, eu vou amar. Se Ele manda eu perdoar, eu vou perdoar. Se Ele manda eu ser gentil, eu vou ser gentil. Se Ele manda eu ajudar, eu vou ajudar. Se Ele manda eu abraçar, eu vou abraçar. Se Ele manda eu apacentar, eu vou. O que Ele mandar, você tem que fazer.
Então não podemos dizer que Cristo que vive, se a gente só vive fazendo as nossas vontades, a mesma coisa que fazíamos quando não conhecíamos a Deus. Tem um monte de gente que faz isso, irmão. Continua fazendo a mesma coisa, só tira o domingo, ou a terça, ou a quinta, para vir para cá, para ir para qualquer lugar e blá 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 blá. Você vê aí como é que é com o marido, como é que é com a esposa, como é que é com os filhos, como é que é com a sua mãe. Você honra teu pai, honra tua mãe. Não adianta cantar blá 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 blá, e nada disso me toca. Porque eu já tive em igrejas que o pastor dizia: olha, minha dirigente de louvor, pastor, você precisa de conhecer uma menina espiritual. A minha esposa vai lembrar. E eu falei: cadê aquela lá que vai lá dirigir o louvor? Lá em Belford Roxo. E a menina, eu falei: 2 meses depois, a bichinha estava comendo uma jaca. Às vezes muita boca fala, mas o coração não está concordando. Entendeu, pessoal? Então não se impressione com apresentações. Não se impressione com manifestações. Porque a vida de um cristão não é aqui dentro. A vida de um cristão não é só aqui dentro. A vida de um cristão... Você sabe quem sabe que você é cristão ou não? Os que moram na tua casa. Os que vivem contigo. O teu marido sabe. A tua mulher sabe. Teus filhos sabem. Tua mãe sabe. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Então não adianta eu ser crente aqui dentro. Eu tenho que ser cristão em todos os lugares. Paulo era um cristão, ele falou: eu não vivo mais esse viver que tenho na carne, agora eu vivo pela fé. Eu vivo crendo. Eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio que eu estou sofrendo hoje, mas tem uma glória preparada para mim amanhã. Estou sofrendo. Que nem o irmão falou para mim hoje. Ele falou, eu perguntei: como é que você está aí? Ele: estou bem, está maravilhoso. E ele falou: e o senhor como é que está, irmão? Estou numa luta danada, irmão. Estou lutando com a minha carne, aquela minha carne quer voltar a beber cachaça, fumar, xingar palavrão, sabe, perseguir. Então eu estou lutando igual você. Não está lutando? Você não está lutando para não voltar à velha guarda? Quando a gente diz: eu estou bem nada, eu estou lutando, eu não estou em paz. Você não está em paz, você não está em sossego, você não está em prosperidade, você não está com dinheiro, você não está com casa boa, você não está com o melhor carro, com a melhor casa, com a melhor roupa, você não está, porque se você tivesse com tudo de bom aqui, não precisava ter um paraíso te esperando, irmão. Se Deus nos der tudo de bom aqui, para que paraíso? Nós vamos querer ficar por aqui. Aqui é luta, aqui é angústia, aqui a gente irrita, filhos que traem, maridos que perturbam, e vizinho que incomoda, e é uma guerra, irmão, é uma guerra, nossa vida é uma guerra ou não é uma guerra? É uma guerra. Então não minta para você, não diga: estou imperfeito, estou em guerra. Eu estou numa batalha, a primeira batalha que eu estou é comigo. Essa carne quer me levar para... E eu não quero que ela vá, ela me puxa para cá, eu arrasto ela para cá. Não é assim? É assim, sim. Ela quer falar isso, porque alguém falou assim, você quer... Aí você pensa: eu tive um encontro com Jesus, eu não posso mais. Aí eu dou, né? O pessoal diz: eu vou lá e dou. Às vezes eu falo: se você me conhecesse 30 anos atrás, você não falava isso para mim, você não ia olhar para mim. Aí minha mulher olha para mim e fala: mas eu estou falando verdade. Mas eu não sou mais aquele de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, agora eu tive um encontro com Cristo. Você entende, abençoado? Então isto que é encontrar-se com Cristo. Encontrar com Cristo não é vir pular e blá 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 blá. Encontrar com Cristo é ter uma vida de verdade, de amor, de compaixão,
parar de ficar discutindo, brigando entre família, fazer ignorância com o marido, com a esposa, maltratar a pessoa que está dentro da sua casa, maltratar a pessoa que está na tua comunidade. Paulo, antes de Cristo, ele maltratava. Depois de Cristo, ele começou a ser maltratado. Mas sabe o que ele disse? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo um propósito. O chamado de Deus é te levar de volta para o paraíso e ter uma vida excelente. Assim seja.